a todos. Então agora nós vamos dar início à nossa aula sobre a cultura do girassol. O girassol, então, é uma planta que tem origem na região do Novo México, dos Estados Unidos, e é cultivada há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Ela já era cultivada então pelos índios norte-americanos na região do Arizona, Novo México, e obviamente então no México também. E aí então, com a colonização espanhola, esse girassol ele foi levado para o Jardim Botânico de Madrid como planta ornamental, e no século XVI então ele chegou na Europa. No século XVIII, então, esse girassol ele foi disseminado pelo leste europeu e Rússia. E aí, então, nesses países do México, do leste europeu e Rússia, essa cultura, então, teve processo de melhoramento genético, principalmente visando a extração de óleo. Da Rússia, esse girassol ele se disseminou pela Ásia, chegando até a Oceania, né? Principalmente na Austrália, onde foi utilizado aqui no século XIX como silagem para tratar de ruminantes, principalmente. Na América do Sul, principalmente na Argentina, o girassol ele veio no século XIX com a imigração de judeus russos fugindo de perseguições religiosas na Rússia, e aí eles usavam o girassol tanto na alimentação humana quanto na alimentação de pássaros, de aves para consumo. No século XX, o que acontece com esse girassol agora na Argentina? O interesse, então, pelo óleo leva à produção, a desenvolvimento da primeira indústria de extração de óleo na Argentina. Por isso, a Argentina figura entre os maiores produtores. Aqui está como segundo, mas na realidade é o terceiro maior produtor de óleo e da cultura do girassol. E além de produtor, é exportador de óleo e dos subprodutos. Mais na frente a gente vai falar a respeito desses produtos e subprodutos. No Brasil, esse girassol ele chegou no século XIX, trazido por colonizadores europeus, certo? E que utilizavam essas sementes na forma de torrados, comendo como castanha, ou para produção de chá. E aí, então, era cultivado tanto do Rio Grande do Sul a São Paulo. Porém, houve uma pouca adaptação por causa do melhoramento genético. Não tinha plantas adaptadas para essa região e clima. Não tinha plantas adaptadas para a condição de solo, que eram diferentes, então, dos solos principalmente dos solos europeus. Clima e tudo. Então, na década de 70, de 1970, não havia um potencial para consumo do girassol de forma que ele pudesse competir com milho, com soja, com amendoim, com algodão, além da questão de melhoramento genético. Contudo, na década de 1970, houve uma crise muito forte do petróleo e um incentivo por parte do governo federal a produção de biocombustíveis. Começou ali a pesquisa, então, de utilizar óleos vegetais como combustível para diminuir, então, a demanda de petróleo. Porém, como tudo no Brasil, teve um começo lá em 1970 e depois foi abandonado o projeto. Na década de 80, 70 e 80, o governo federal investiu muito no pró-álcool, na produção do etanol como combustível. E o óleo os biocombustíveis a partir de óleo vegetal foi deixado de lado. Em 2004, no início do ano 2000, a crise do petróleo ela retornou. E aí houve o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que aumentou novamente a demanda por girassol. Porém, em 2006, foi descoberto o pré-sal. A partir do momento que se descobre o pré-sal, a produção de biodiesel, mais uma vez, é deixada de lado pelos governantes brasileiros. Certo? Então, o que a gente tem na produção de girassol? A gente tem uma produção oscilante com tendência de crescimento. Então, se a gente
olhar esses dois gráficos aqui, ó, se a gente observar, então, a produção ela é cheia de altos e baixos. E aí, então, 2013, 2014, houve um grande incentivo de produção devido a preços do petróleo, porém, seguido por queda novamente. E aí, se a gente traçar uma linha aqui, a gente observa que há uma tendência de aumento dessa cultura. Porém, nos últimos 3 ou 4 anos, o que a gente tem visto é diminuição da produção, certo? Tanto da área de cultivo quanto da produção. A produtividade, ela sofre muito, porque a gente vai ver que é o seguinte, o girassol ele não é utilizado como cultura de primeira safra, e sim como safrinha. E ele compete, logicamente, então ele compete com milho. Então, o milho ele tem muito mais liquidez, é muito mais fácil de vender o milho de safrinha do que o girassol. Com isso, a gente tem no girassol pouco investimento. E aí a gente tem essa oscilação em termos de produtividade aqui. Por quê? Primeiro, a safrinha, plantio de safrinha é sempre mais arriscado. Segundo, vem a questão de investimento. Sorgo e girassol em safrinha é plantado então com baixo investimento em adubo, em controle de pragas e doenças. O milho hoje, o milho safrinha hoje é chamado de milho segunda safra. Por quê? Porque tem investimento. O risco de se plantar e de colher uma safra boa faz com que o agricultor invista no milho. Porque aí, como eu disse, o milho tem liquidez para comercialização. É fácil vender o milho. Hoje, no mercado de hoje, então, está muito valorizado. O milho está com um preço muito bom no mercado aí. Quem tem milho tem grana no bolso. Agora, com relação ao girassol, essa comercialização já é mais limitada. A gente falou agora há pouco da Argentina. A Argentina conseguiu crescer porque ela tem indústria esmagadora. A gente vai ver a deficiência que a gente tem nessa parte de industrialização do óleo do girassol. Então, a gente tem essa condição de uma tendência de elevação da área de produção e a tendência de elevação da produção. Contudo, a gente tem observado nos 3 últimos anos diminuição dessa produção. As principais regiões produtoras, então, está aqui com destaque, ou melhor dizendo, a principal região produtora do Brasil é a região centro-oeste. O que acontece? Mato Grosso sozinho é o grande responsável pela produção de girassol do país. Tá? É produzido na região sudeste, Minas Gerais, em São Paulo, é produzido em Goiás, aqui perto. Porém, o que acontece? A grande área de produção, olha só, 60 mil hectares em Mato Grosso, 22 mil em Goiás, 10 mil hectares em Minas Gerais. Isso em 2017 e 2018. A gente viu no gráfico anterior que essa área tem caído. E a produtividade, olha só, Mato Grosso também responde por uma maior produtividade. Em termos de produtividade, a maior produtividade então está em Goiás e no Distrito Federal. Mato Grosso, Minas Gerais, apesar de figurar aqui entre os maiores estados produtores, tem uma produtividade baixa. E se a gente observar aqui, então, a produtividade da safra de 1.142 sacos, produtividade 1.142 quilos por hectare, produtividade 1.400 quilos por hectare. Ou seja, como é uma cultura de segunda safra, com baixo investimento, com grande risco do clima não favorecer a cultura, a gente tem então produtividades muito baixas para essa cultura. Bom, e para que é utilizado esse girassol? Então, de 1.000 quilos de grãos, a gente consegue extrair 40% de óleo, 25% sobra de casca e 35% de torta, que tem uma concentração de 45 a 50% de proteína. Então, o girassol ele é um alimento, um grão bastante interessante em termos de exploração econômica, porque ele tem o óleo,
a casca e a torta, elas têm um valor nutricional muito interessante. Então, eu posso estar utilizando o grão ou posso estar utilizando a planta inteira. Então, o que acontece? Uma outra utilidade do girassol, então, eu posso estar fazendo silagem dessa planta inteira a partir do início aqui da maturação dos grãos. O que acontece quando comparado a silagem do girassol com a silagem do sorgo? A silagem do girassol ela tem digestibilidade da matéria seca e fibra e proteína, similar à do milho. Porém, ele tem elevada umidade no ponto de colheita e tem baixa fermentação láctica. O que é essa fermentação láctica? Quando faz o silo, então, esse silo a planta é picada, picotada, amontoada, pisoteada para expulsar o ar, tá? E aí, então, através da ação de micro-organismos, esse material ele entra num processo de decomposição que não é a oxidação, na ausência de oxigênio. Então, quando compacta, é para tirar o oxigênio dali do meio e a fermentação ocorrer na ausência de oxigênio. Então, fermentação é na ausência de oxigênio, oxidação na presença de oxigênio. E aí, então, eu não, esse material ele sofre uma baixa fermentação láctica. Então, eu preciso de, inocular os micro-organismos, eu preciso de colocar o micro-organismo ali para promover essa fermentação, e dois, eu preciso de ensilar o girassol com materiais ricos em matéria seca. Por exemplo, braquiária, capim, cana de açúcar. Então, à medida que eu coloco uma camada de girassol, tem que estar misturando aquilo ali com outro tipo de material para conseguir ter uma qualidade de silagem semelhante à do milho. Então, tem essas três utilidades. Utilização do grão para industrialização, eu posso estar fazendo a silagem e eu posso estar utilizando também como planta ornamental. Se vocês observarem aqui, tem aqui ó, um girassol vermelho, que é diferente do girassol amarelo. O amarelo já é bonito, o vermelho, então, mais interessante ainda, cultivado em vasos. E aí tem aqui um organograma mostrando diversas aplicações, tanto da planta quanto do grão do girassol. Então, da planta, da inflorescência aqui, eu posso utilizar da inflorescência para estar alimentando abelhas e produção de mel, certo? Eu posso estar utilizando o grão para produção de farelos e esses farelos serem utilizados tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal. A produção de óleo refinado que vai produzir, que ser consumido, sendo utilizado para a gente na cozinha, e com margarina, maionese, olha só, creme vegetal, produtos medicinais e também como combustível. Eu posso estar produzindo através do óleo, estar produzindo sabão. Com a casca tem a produção de álcool etílico e a combustão, utilização da casca como alimento para os animais. Eu posso estar utilizando com o consumo utilizando o grão para alimentação in natura ou para fazer como castanha, torra e utiliza como castanha. E aí eu posso estar utilizando também para o capítulo que é essa inflorescência para alimentação animal. Posso estar utilizando a haste para produção de papel, de borracha, então tem uma série de usos da planta de girassol. E aí então um dos usos está aqui a produção de farelo. O farelo ele tem como característica isso aqui, ó, uma proteína bruta elevada. Essa proteína bruta elevada é interessante então para alimentação animal. Aí agora cabe vocês pesquisarem, estudarem qual o animal que pode estar usando isso daí como alimento. E agora vem a questão, né? Na nossa região nós não temos produção de girassol, nós não temos indústria para esmagar esse girassol, então dificilmente a gente vai conseguir encontrar esse farelo de girassol aqui
para comprar. Na nossa região, esse farelo, devido ao frete, esse farelo vai chegar aqui num preço muito caro. Mas é uma utilização do girassol lá no processo de industrialização e retirada do óleo bruto. No mundo, são produzidos em torno de 40 milhões de toneladas, com uma produtividade baixa, 1,56 toneladas por hectare, é baixo, certo? Olha, com relação à soja, no mundo são produzidos 318 milhões de toneladas. A canola, 71 milhões de toneladas. O algodão, 45 milhões de toneladas de caroço. Ou seja, a gente tem fortes concorrentes. Esses três aqui são fortes concorrentes do girassol em termos de produção de óleo para consumo humano, para produção de biodiesel e para as diversas finalidades. Sendo que todos têm uma produtividade maior que a do girassol. Os principais países produtores, então eu falei com vocês que a Argentina estava aqui entre os primeiros. Em primeiro lugar aqui aparece a Ucrânia, depois a Rússia e a Argentina. O Brasil está longe disso daí. Bom, o que a gente observou então nessa primeira videoaula aqui, ó? Que a produção então do girassol ela se concentra principalmente no estado do Mato Grosso, se concentra principalmente no centro-oeste, mas o estado do Mato Grosso tem uma maior área e isso se deve então a ter uma indústria de esmagamento e beneficiamento desse girassol, certo? É uma cultura de baixa produtividade, principalmente devido às condições de solo e clima. Por que solo? Porque o agricultor, apesar de fazer isso aqui, logo depois do plantio, da colheita da soja, ele não investe em adubação da cultura do girassol. Com relação ao clima, a cultura do girassol então entra como uma cultura de segunda safra, pegando os restos de chuvas. Então, na soja precoce, que colheu primeiro, o agricultor entra com milho. Naquela soja de ciclo médio que o agricultor colhe na sequência, aonde vai ter um maior risco de falta de chuva, ele vem com girassol lá no Mato Grosso, aqui para a gente nem pensar. Nós não temos indústria próximo para esmagar esse óleo, esse grão. É uma cultura versátil, tem muitos subprodutos que podem ser produzidos a partir da planta inteira, desde óleo, farelo proteico, produção de mel, silagem e planta ornamental. Então, faltam unidades de beneficiamento mais distribuídas pelo país. É uma atividade privada, então depende de investimento, de empresários estarem observando a potencialidade de uso de uma determinada região, incentivando essa produção e está adquirindo esse produto para esmagar em sua indústria. Nós não temos essa indústria aqui na região. O óleo do girassol traz uma série de benefícios em relação ao óleo de soja, em relação à banha a gordura animal. Então, mais na frente, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco do que são esses benefícios. O óleo ele tem um alto valor de mercado. Ele pode ser utilizado tanto para alimentação humana, e ele é melhor do que o óleo de soja para alimentação humana, quanto para produção de biodiesel. Tem uma proteína para alimentação animal interessante no grão de girassol e pode estar sendo utilizado para essa finalidade. E aí, então, utilizar um óleo de girassol que é melhor do que o de soja para produção de biocombustíveis, biodiesel, é, é chato, mas tem que se dar um fim, dar uma utilidade para esse óleo, certo? A gente encerra a nossa primeira videoaula de girassol aqui. Forte abraço a todos. Olá, estamos de volta então para falar agora sobre a botânica da cultura do girassol. Na videoaula anterior nós falávamos então a respeito da origem e disseminação do girassol pelo mundo, da utilização do girassol no Brasil.
certo? E agora então nós vamos falar um pouquinho da botânica do girassol. Então essas flores que a gente vê aqui no canto, todas elas são plantas da família do girassol, certo? Então são flores comuns e muito utilizadas como ornamentais. Então nós temos aqui a ordem do girassol, que está aqui, a família Asteraceae ou Composite, certo? Ultimamente a gente tem usado esse composite, não deixou de usar a Asteraceae, a tribo Eliante, o gênero Elianthus, espécie Elianthus anus. Esse gênero, então, ele tem 49 espécies, sendo 12 anuais e 37 perenes. Então, o que acontece? O nome do girassol, do grego, Hélios, é igual a sol, anthus é flor e anus anual. Então, o girassol é uma flor anual que tem uma orientação pelo Sol. Então, em algumas fases do florescimento do girassol, ele acompanha o Sol e por isso o nome girassol. Com relação à botânica, a morfologia da planta. Então, é uma dicotiledônia anual, certo? Que possui um sistema radicular do tipo pivotante, que pode crescer até 2 metros de profundidade. Então, a gente viu lá na cultura do algodão que para a planta crescer esse sistema radicular nessa profundidade, ele precisa, então, não ter camada compactada, tem que ter tomar cuidado com a posição do adubo potássico, não pode ter adubo potássico logo abaixo da semente, não pode ter alumínio em subsuperfície, então tem a forma de manejar esse alumínio com gesso, e o gesso, além de manejar o alumínio, ele ajudar na toxidez do alumínio, ele ajuda no fornecimento de cálcio em camadas mais profundas. Então, para eu conseguir fazer o girassol chegar a camadas profundas, a raiz chegar em camadas profundas, eu preciso cuidar então do solo antes disso. E aí é algo que não é feito pensando na cultura do girassol. Esse tratamento do solo, esse preparo do solo, ele é feito pensando na cultura principal, o girassol, a cultura secundária, que vai sobreviver dos resquícios da cultura da soja em primeira safra, o girassol em segunda safra. E aí então as raízes secundárias, elas 80 a 90% delas vão ficar aqui nos primeiros 15 centímetros. Então eu tenho aqui a raiz pivotante principal que desce em profundidade, ao arrancar ela foi quebrada, e aí eu tenho de 80 a 90% do sistema radicular aqui a 15 centímetros de profundidade. Essa planta aqui é uma planta de vaso que tem várias inflorescências. Isso aqui então é uma planta ornamental. É, a planta de para produção de grãos, então ela é selecionada para produzir uma única inflorescência ou poucas inflorescências. A planta ornamental é selecionada para ter várias inflorescências. O caule do girassol, então, é um caule herbáceo, certo? Cilíndrico e pubescente. Está aqui, ó, cheio de pelos, tá? Então, ele é herbáceo. Se a gente pegar então as madeiras lenhosas, a aroeira é dura. Por quê? Porque é lenho, é o tecido mais fibroso, mais resistente. O herbáceo é um caule mais frágil, que como uma cultura anual, ele vai crescer e vai morrer e apodrece esse caule, se decompõe fácil. A gente tem tanto híbridos que vêm então de um cruzamento interespecífico, um cruzamento específico, e temos as variedades comerciais. E essas híbridos e variedades comerciais, então, são sem ramificações da inflorescência. Então, eu tenho um caule principal e eu vou ter uma ou poucas inflorescências aqui, não quatro como está aqui. Normalmente o girassol pode ficar de 0,7, 70 centímetros a 4 metros de altura, certo? Qual que é o interesse no processo de melhoramento genético que a gente vai falar mais na frente? É que sejam plantas baixas, com um capítulo grande, capítulo é essa inflorescência. Cada flor dessas aqui, na realidade, não é uma flor, é um aglomerado de flores. Esse aglomerado de flores é chamado de capítulo.
E aí, então, os caules no melhoramento genético, então, vou selecionar para ter um capítulo e ter caule grossos e internós curtos, ou seja, para a planta ficar mais compacta, menor, com o capítulo maior e ter menor, para as plantas ficarem mais fortes e ter menor problema de acamamento. As folhas do girassol. As primeiras 8 folhas, elas são opostas, depois em espiral. Ou seja, então tem aqui ó, as primeiras folhas cotiledonares, as próximas folhas elas vão sair de duas em duas. Então, cada uma para um lado. Tá? Então, 4 lançamentos, 8 folhas, e aí a partir daí eu vou ter então as folhas em espiral, ou seja, lançamento único, cada uma para um lado, formando uma espiral. Então a espiral ela vai girando, certo, em torno de um ponto. Essas folhas elas são cordiformes, olha aqui, formato de coração, coração de cabeça para baixo, pecioladas, com tricomas, ou seja, com muitos pelos, tá? E estômatos nas duas faces. Estômatos são aqueles grupos de células, então, que permitem entrada e saída de gases de CO2, O2 e, ar, e vapor de água da planta. O número de folhas e a área foliar depende muito do ambiente. O girassol, como toda planta, ela sofre uma influência, uma interação com o ambiente onde ela é cultivada, e esse ambiente ele pode levar à produção, ao crescimento vegetativo maior ou menor. E aí, a produção de aquênios depende da área foliar. Mas o que é aquênio? Então, como eu tenho aqui a inflorescência, que é um capítulo, ou seja, um agrupamento de flores, eu tenho aqui as flores individuais. Aqui, ó, cada um desses aqui é uma flor individual. Cada uma dessas flores vai formar um fruto. Esse fruto do girassol, aquela sementinha do girassol listadinha igual uma zebra que a gente compra lá no supermercado para tratar do papagaio em casa, ela é um fruto chamado aquênio, ou um grão do girassol. Se a gente partir aquele grão ali, tem uma casca, certo? E lá dentro eu tenho a semente propriamente dita. E a semente, então, eu posso utilizar ela torrada para alimentação humana, posso tratar de animais e com os aquênios, ou seja, o fruto inteiro com aquela casca, eu posso tratar de animais aí. Então, a inflorescência é tipo capítulo, um disco rodeado de brácteas, abrigando flores hermafroditas, de 700 a 3.000 flores. Então, um capítulo a gente tem aqui, ó, a parte de baixo que a gente tem as brácteas, depois a gente tem essas flores da extremidade aqui, que elas têm uma pétala só, são chamadas flores liguladas, elas são estéreis. Então aqui, ó, essas flores com a pétala só amarela aqui em volta do capítulo, elas são chamadas flores liguladas e elas são estéreis. E aí, no interior do capítulo aqui, ó, a gente tem então as chamadas flores tubulares, que elas são hermafroditas e ficam na parte interna do capítulo. Então tá aqui, ó. Cada uma dessas flores aqui são chamadas flores tubulares e são hermafroditas, ou seja, elas têm a parte masculina e feminina da flor. A floração do capítulo dura de 5 a 15 dias. O que vai acontecer? Eu vou ter então a abertura das flores hermafroditas aqui, ó, começando pelas de fora do anel para dentro do anel. Então, olha aqui, ó, esse centro do anel aqui, as flores não estão abertas ainda. As flores elas se abrem de fora e à medida que vai passando o tempo, elas vão sendo polinizadas e as de dentro vão abrindo aqui, ó. Então aqui o que a gente tem? Essas aqui do meio aqui, ó, do círculo onde eu estou passando o mouse, são as flores que estão abertas. As do centro estão fechadas ainda, não estão maduras ainda para se abrir, e as de fora então já estão no processo de senescência,
de amadurecimento, de formação do fruto. A polinização, então, é cruzada, ou seja, as flores trocam pólen entre si, certo? As anteras amadurecem antes do estigma, ou seja, a parte masculina da flor, o grão de pólen, ele amadurece primeiro, vai ter grão de pólen na área, antes de eu ter a parte feminina, que é o estilo estigma, que é esse estilo estigma, do estigma aí, é o mesmo do cabelo da espiga do milho, aonde vai receber o grão de pólen. Esse estigma, então, ele vai amadurecer depois. E aí, então, tem um fenômeno genético chamado protandria. Protandria quer dizer, então, que a flor masculina amadurece primeiro que a feminina. E aí, como a polinização é cruzada, eu vou depender muito disso aqui, ó. Polinização entomófila, ou seja, polinização por insetos. E aí, a criação de abelhas, aonde tem criação de abelhas, plantar girassol é vantagem para ter mais frutos, mais uma polinização mais bem feita, e é vantagem para as abelhas porque vai ter então alimentação. Então, quem cria a abelha é interessante então ter uma pequena lavoura de girassol ao redor, próximo das colmeias, para ter alimento para as colmeias. Então, o fruto a gente já falou, é tipo aquênio, certo? Aquênio, o que que é? Um pseudofruto seco, ou seja, é um falso fruto. É como o caju. O caju, muita gente acha que o fruto é a polpa aqui. Na realidade, a polpa é um pseudofruto. Aqui embaixo eu tenho o aquênio, que é a castanha. A castanha do caju é que é o fruto verdadeiro, então, do cajueiro. E aqui, então, eu tenho a semente do girassol, certo? Ela tem as listas acinzentadas, mais escuras, mais claras, parecendo uma zebra. E quando abre a casca, eu tenho, então, a parte externa, que é a casca, e lá dentro eu tenho, então, a semente bem menor, certo? Então, é um fruto indeiscente, ou seja, ele amadurece e fica grudado aqui no capítulo, certo? O fruto, então, tem uma semente única, então, uma flor daquela do aquênio vai gerar um fruto, uma flor, um fruto. E aí, então, o que, que vai acontecer? Quando eu tenho aqui, ó, na periferia do capítulo, os aquênios são maiores. Então, o que, que acontece? A periferia aqui, ó, no anel externo aqui, eu vou ter, então, aquênios maiores, mais pesados, e no interior eu vou ter aquênios menores e mais leves. É fácil da gente entender. À medida que a planta começa a produzir frutos, ela direciona a defesa dela, tudo que ela produz de fotoassimilados, ela direciona para encher, para formar o fruto, formar a semente, para gerar descendentes, para gerar a próxima geração. E aí, então, ela deixa as folhas e todo o restante da planta desprovidos de defesas. E aí começa, então, a morrer as folhas mais baixeiras e as folhas, então, a planta vai perdendo a área foliar. À medida que ela perde a área foliar, os frutos formados aqui no centro do capítulo, eles vão ficar menor, mais mal formados. Os frutos formados no início aqui, ó, primeiramente, eles vão ficar mais bem formados. Bom, com relação ao melhoramento genético, a gente tem os métodos aplicados a plantas alógamas, então, sendo utilizados. Então, o que são plantas alógamas? São plantas, então, que eu preciso de uma planta para produzir pólen e uma planta recebedora de pólen. Eu tenho fecundação cruzada. Então, a alogamia nada mais é do que fecundação cruzada. E aí, assim como no milho é mais fácil, né? Eu vou lá e tiro o pendão da planta de milho, e aí eu tenho as duas flores separadas, o pendão é a flor masculina, a espiga é a flor feminina. Se eu retirar o pendão da planta de milho, eu transformei a planta numa fêmea. Eu tirei a parte masculina dela. Eu fiz uma castração. E aí então eu tenho a chamada emasculação
da planta de milho. Eu tenho como fazer, então, esse procedimento através da tecnologia chamada macho estéreo, certo? É uma seleção genética, tá? Através de cruzamentos, onde eu tenho uma planta que ela é macho estéreo, ou seja, ela é fêmea. Eu tenho linhagem mantenedora para cruzar e a linhagem restauradora. Então, eu vou fazer vários cruzamentos entre essas linhagens, macho estéreo, mantenedora e restauradora, e assim eu vou conseguir fazer a hibridação do girassol. Por outro lado, no melhoramento de alógmas, eu posso estar trabalhando então com melhoramento de populações. Nesse processo de melhoramento de populações, eu vou ter lá então as variedades. Então, assim eu obtenho os dois tipos de semente de girassol: sementes híbridas e variedades. Então, a semente híbrida, eu vou utilizar essa tecnologia de macho estéreo, certo? De forma a fazer com que a planta vire fêmea. E, por outro lado, as variedades, então, eu vou trabalhar o melhoramento da população. Ao invés de selecionar uma planta, eu vou selecionar uma população de plantas e essa população de plantas vai ser uma variedade. E aí, quando eu faço esse programa esse melhoramento genético, quais que são os objetivos? Então, estão listados aqui, ó. Rendimento de grãos. Todo mundo quer uma lavoura que seja altamente produtiva. Outros objetivos vão lá na sequência. Teor de óleo. Se o objetivo então é produzir óleo, então que essa planta seja selecionada para o máximo teor de óleo possível. Qualidade do óleo. Então o que acontece? Por que o óleo de girassol é melhor do que o óleo de soja? Porque ele tem uma concentração maior de ácido oleico e menor de ácido linoleico do que o de soja. O óleo de soja, então, vai ter uma concentração maior desse ácido linoleico aqui, ó. E esse ácido linoleico, ele vai ser prejudicial em termos de doenças cardiovasculares, tá? Então, como tem maior ácido oleico, compondo óleo, então eu tenho uma maior estabilidade oxidativa, que vai permitir um melhor refino, estocagem e melhor uso deles nas frituras que a gente gosta tanto, né? Aquele frango frito, delícia. Bom, outros objetivos. Então, um objetivo, então, melhoramento do óleo, o tipo de óleo de ácido graxo presente, de forma, então, a poder, então, estar utilizando esse alimento, esse óleo na alimentação humana. E olha só, a não ramificação. Está aqui o esquema, ó, uma planta que tem uma única flor. Planta com porte pequeno e capítulo grande, ou seja, plantas compactas, eficientes. Ciclo, seleção de ciclo, plantas com florescimento menor, com tempo de intervalo entre germinação e florescimento menor, tá? Altura, dias para florescimento e dias para maturação, então isso aqui vai facilitar a colheita, porque eu vou ter plantas de ciclo mais curto e com altura menor, é mais fácil de colher e mais fácil de lidar com essas plantas. Outras questões do melhoramento, então, está relacionado com a curvatura do capítulo. Plantas com capítulo curvado para baixo, como essas aqui, ó, 3, 4, 5 e 6, 7, elas vão ser mais fáceis, então, para a principal praga da cultura do girassol, que são os pássaros. Outros objetivos agora para o melhoramento genético, então, a resistência a doenças. As principais doenças estão aqui, ó, mancha de alternária, podridão branca de esclerotina e esclerotiona, é o chamado mofo branco, o míldio, que é uma doença séria também no girassol, e resistência a herbicidas. Hoje o girassol ele basicamente só tem herbicidas graminicidas que podem ser aplicados. O que são herbicidas graminicidas? São herbicidas que só têm ação sobre gramas, sobre capim, sobre plantas daninhas monocotiledôneas.
sobre plantas monocotiledôneas. Eles não têm ação sobre as plantas dicotiledôneas. O girassol é um dicotiledônea. Esses herbicidas graminicidas não têm ação sobre dicotiledôneas. Então, esses são os objetivos do melhoramento genético. Nós vamos encerrar mais essa videoaula aqui. No desejo que todos estejam bem, deixo meu abraço fraterno. Vamos lá, então, na nossa terceira videoaula, na sequência aí, agora falando sobre fenologia. Na videoaula anterior, nós falávamos sobre a botânica, né, do girassol, né, que eu tenho, e encerramos falando sobre o melhoramento genético, onde a gente trata da questão de ter uma planta com uma haste única, com uma inflorescência única, que essa planta seja compacta, resistente a pragas e doenças. Nós falamos então que o girassol, essa inflorescência recebe o nome de capítulo, porque na realidade não é uma flor só, é um conjunto de flores que estão agrupadas ali. A gente viu lá que as flores liguladas são essas flores do anel externo aqui, com essas pétalas amarelas, vistosas, chamativas, que têm a intenção mesmo de chamar a atenção dos insetos para virem polinizar. E temos aí, então, internamente as flores tubulares, que são hermafroditas, e que são as flores que cada flor vai originar, então, um fruto. E aí a gente falou na videoaula anterior também a respeito desse fruto, que agora, então, é o aquênio. Então, quando a gente falar de aquênio, vocês já sabem, então, é o fruto do girassol, é a semente, o grão do girassol. Certo? É um fruto inteiro. E aí agora nós vamos falar sobre a fenologia ou ecofisiologia. E o que é fenologia ou ecofisiologia? Para que serve? Então, fenologia ou ecofisiologia nada mais é do que o estudo do desenvolvimento das fases da planta. Então, a gente viu lá na cultura do algodão a respeito da fase vegetativa, botões florais, florescimento e capulhos. Aqui, então, na cultura do girassol, a gente vai estar estudando as fases de desenvolvimento desse girassol. Nós vamos ter fase vegetativa e reprodutiva. Dividido, então, na fase vegetativa de acordo com o número de folhas. Na fase reprodutiva, de acordo com o estágio de desenvolvimento do capítulo da inflorescência do girassol. Qual que é a importância de conhecer a escala fenológica de uma planta? Para que estudar fenologia? Então, como as plantas, as culturas, elas têm um ciclo de vida variável, se eu pegar então a planta de girassol, eu tenho planta de ciclo precoce, eu tenho planta de ciclo médio, eu tenho planta de ciclo tardio. Ao invés de identificar a planta pelo número de dias após a emergência, eu posso fazer isso também, nada me impede, mas eu posso identificar a planta pela fase que ela se encontra. Uma determinada planta, ela se encontra na fase vegetativa, depois de 50 dias após a emergência, outra planta ela pode estar na fase reprodutiva já. Então, conhecer a fase fenológica é mais importante do que saber o dia após a emergência. E assim a gente vai identificar as principais práticas culturais através das fases fenológicas e não através do número de dias após a emergência. Bom, então a gente tem aqui então a fase vegetativa, começando então com o VE. VE então está aqui, ó, quando tem os cotilédonos acima da superfície do solo, certo? E aí então o que vai acontecer? A partir desse momento, então, germinou e emergiu. Então a gente tem duas condições. Germinação, quando a semente põe, então a estrutura radicular começa a nascer. Emergência, quando ela nasceu lá dentro do solo, ela tem que romper a camada do solo e sair de dentro do solo. Então tá aqui, a planta germinou e emergiu. Essa plântula agora, ela está se nutrindo então das reservas cotiledonares, das folhas cotiledonares aqui, assim como o algodão, ela não tem cotilédones,
ela tem folhas cotiledonares. No processo de formação ali, ela então trouxe as reservas da semente para as folhas cotiledonares, e agora essas folhas cotiledonares vão, ao mesmo tempo, fazendo fotossíntese, olha só, verdinha aqui, pigmentada, então ela vai fazer fotossíntese e ela vai nutrir a planta para o crescimento do caule, para a produção de folhas, e aí a gente tem então as fases seguintes. O desenvolvimento das folhas, a gente vai olhar então o número de folhas verdadeiras com no mínimo 4 centímetros de comprimento. Então eu tenho folhas cotiledonares acima do nível do solo. Quando a primeira folha, aí eu tenho a primeira par de folha, vou contar a próxima fase quando o próximo par de folha atingir então 4 centímetros de comprimento. A partir desse momento eu mudo de fase, então eu vou ter o primeiro par de folha com mais de 4 centímetros, V1, segundo par de folha com mais de 4 centímetros, V2, terceiro par de folha com mais de 4 centímetros, V3, e assim sucessivamente, até chegar no ponto onde, quando eu olho aqui, ó, eu tenho aqui no centro aqui da planta, aqui olhando a planta de cima, a gente tem aqui o início da formação do capítulo aqui. Então, o que a gente vê, tipo uma estrela aqui, na realidade, então, são as brácteas do capítulo, são folhas modificadas que envolvem o capítulo. Então, essa fase vegetativa, ela tem uma duração afetada por cultivar. A gente viu lá na questão do melhoramento genético que eu tenho que selecionar plantas com diferentes ciclos. Se é uma planta de safrinha, o ideal é que seja uma planta de ciclo curto, porque é uma planta que vai pegar pouca chuva. A temperatura, se a temperatura for quente, a planta acelera o ciclo. Se a temperatura for fria, ela vai mais devagar no ciclo. Com relação a fotoperíodo, se eu tenho então o número de horas de luz diminuindo, ou seja, o dia ficando menor do que a noite, eu tenho então a indução ao florescimento dessa planta. Então, a fase vegetativa ela vai se encerrar com o início, então, da produção do capítulo aqui que a gente falou, essa estrelinha aqui de brácteas aqui. E aí, então, o que a gente vai ter? A fase reprodutiva, com a inflorescência visível, certo? Que é aquela imagem anterior. Quando eu tenho aqui, ó, o alongamento do botão floral, ou seja, a inflorescência ela vai crescer o pedúnculo, ela vai sair daquele miolo de folhas e ela vai crescer em tamanho. Então, dessa folha, dessa flor aqui, para cá, olha só, aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2. Então, o que acontece? O capítulo ele cresceu e o pedúnculo que se dá sustentação a esse capítulo também cresceu. E aí, então, é o que vai acontecer em R2 e R3. R2 e R3, eles vão crescer em diâmetro e crescer em altura. No R4, o que vai acontecer? Nessa fase aqui, as brácteas estão fechando essas folhas modificadas, esverdeadas, que envolvem o capítulo aqui, ó. Então, elas estão tampando tudo ali, fechando tudo. Quando eu tenho que essas brácteas elas se abrem e é possível visualizar as flores, as pétalas das flores liguladas aqui, ó, que começa a ficar amarelado aqui, é porque já são as flores liguladas, essas flores externas aqui, certo? Essas pétalas amareladas aqui que já estão aparecendo. Então tem R4, é início de abertura da inflorescência. No R5, o que acontece? Eu tenho início da antese. Antese são a abertura das flores. Então o que acontece?
pode ser subdividido de acordo com a abertura das flores tubulares, de R1 até R10. Eu pego o capítulo como um todo aqui, vou dividi-lo em 10 seções aqui. A gente falou que esse capítulo ele floresce do anel externo para o anel interno. Então ele vai florescer de fora para dentro. O que é esse florescimento? Eu mostrei para vocês um esquema aonde num capítulo eu tenho várias flores. Essas flores são as chamadas flores tubulares. Essas flores tubulares, então, elas vão abrir primeiro essas do lado de fora aqui, ó, de cá e de cá, certo? Abriu de fora, do centro está fechado aqui, ó. Quando essas flores forem polinizadas, que é a parte de cima delas aqui começarem a secar e a murchar, as de dentro aqui vão estar abrindo. Então, dividindo as flores em 10 seções, eu vou ter então as subdivisões da fase R5, que é o pleno florescimento então da cultura do girassol. Do R5, então, até o R6, então, eu vou ter esse florescimento acontecendo em toda a circunferência aqui do girassol. Então, olha só, aqui eu tenho R1, aqui eu tenho mais ou menos R3, aqui eu já tenho R8. Só está faltando o centro da planta aqui florescer. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A partir do florescimento, eu tenho R6. Todas as flores tubulares já se abriram, já foram fecundadas. No R7, eu vou ter início de desenvolvimento dos aquênios. No R8, desenvolvimento dos aquênios. E R9, maturação fisiológica. Ou seja, de R6 ainda tá, eu tenho todas as flores abertas. No R7 eu tenho o enchimento de grãos, R7 e R8 eu tenho a chamada fase de enchimento de grãos, onde todas os frutos ali vão estar se formando. E aí, novamente, os frutos do anel externo são mais bem formados do que os frutos do anel interno. Maior peso, maior massa. E aí, então, quando eu tenho nessa condição aqui, que o capítulo que é verde, ele toma colorações de palha, bege, amarelado, então é porque já atingiu a maturidade fisiológica. Aqui eu já posso colher esse fruto, esse capítulo. Bom, e aqui eu tenho um trabalho interessante, e eu gosto bastante desse trabalho, porque ele trata da acumulação de matéria seca em cada fase, certo? E aí, então, olha que interessante, do V2, V16, R1, R3, acumulação. Quanto mais tempo passa, mais acumulação aqui eu tenho. Olha que o máximo de acumulação de matéria seca se dá em R7, certo? Que é quando as plantas junta todo o peso das plantas, das folhas, caule, raiz, tudo. Então aqui eu tenho nas diversas curvas aqui a matéria seca total, matéria seca de folhas, pecíolo, caule, capítulos e aquênios. Então eu tenho em todas as partes acúmulo dessa matéria seca, ou seja, a planta está fazendo fotossíntese e ela está acumulando fotoassimilados. Esses fotoassimilados vão compor folha, caule, pecíolo, capítulo, aquênio, certo? E aí então eu tenho o total. E por que perde matéria seca aqui? Porque as folhas secam, entram em senescência e caem, certo? Vai sobrar só o quê? Só o caule principal segurando o capítulo com os aquênios, tá? Desses aí a gente vai cortar o capítulo, levar embora os aquênios. Vamos lá. Quais são as condições ideais para o cultivo do girassol? Olha só, a cultura do girassol ela não é afetada em termos de produtividade, ela não é afetada por temperaturas entre 8 e 34 graus Celsius. É uma planta que não tem exigência com relação à temperatura.
Estando acima de 8 graus Celsius e abaixo de 34, ela cresce e se desenvolve. Claro que quando eu tenho temperaturas abaixo aí, essas temperaturas abaixo de 15 graus, o que acontece? A planta ela vai alongar o ciclo. Ela não afeta a produtividade, mas ela alonga o ciclo. Se alongar o ciclo com falta de água, aí pode comprometer a produtividade. Mas se alongar o ciclo com a umidade sendo ofertada, nutrientes, ela vai produzir o potencial dela. É uma planta que tem grande tolerância a dias quentes e noites frias. Se a gente for lá olhar o algodão, o algodoeiro ele não tolera essa condição. Ele atrasa, ele prejudica o crescimento dele. Provoca queda de estrutura reprodutiva no algodão, essa condição. Temperatura elevada aumenta o rendimento de óleo, preenchimento de sementes e a capacidade de germinação dessas sementes. Então, temperatura elevada é interessante para a cultura, certo? A germinação das sementes ela acontece, olha só, entre 5 e 40 graus Celsius, ela acontece da mesma forma. Agora, o que acontece? Abaixo de 10 graus Celsius, ela vai atrasar a fase inicial. Foi o que eu falei aqui no início, do primeiro item. Se eu tiver, então, temperaturas muito baixas, eu vou alongar o ciclo. Ela vai atrasar, o desenvolvimento dela vai ser lento, certo? Temperatura elevada, maior que 35 graus Celsius, vai afetar o enchimento dos aquênios e afeta o teor de óleo. Então, vamos lá. É uma planta que gosta de temperatura quente, mas quando eu tenho temperaturas acima de 35 graus Celsius, a planta então ela vai fechar os estômatos e vai consumir os fotoassimilados, dificultando a formação tanto de óleo quanto do conteúdo dos aquênios, dos grãos. Então, temperatura quente, mas toda temperatura tem um limite. Ah, professor, mas o senhor está falando aqui de germinação a 40 graus. A germinação, o desenvolvimento da planta, o acúmulo de fotoassimilados aqui na formação dos grãos, dos aquênios aqui, vai ser complicado. Quando eu tiver temperatura maior que 35 graus Celsius. Com relação à necessidade hídrica, então o que acontece? O girassol, então, a planta C3, certo? Com alto consumo de água e com baixa eficiência fotossintética. 2 gramas de matéria seca para cada litro de água. Então, quando a gente fala lá que o girassol produz pouco, ele produz 1.500 quilos por hectare, mas se a gente considerar que 1.500 quilos são 1.500.000 gramas, certo? Divide por 2 é igual 750 mil litros de água que vai consumir aí então para produzir 1,5 tonelada. Vocês entenderam por que ela é pouco eficiente? Ela vai gastar muita água para produzir 1,5 tonelada de grãos por hectare. Então, por outro lado, é uma planta bastante resistente ao déficit hídrico. Tanto é que ela é utilizada como planta padrão no controle, lá na indicação de ponto de murcha permanente. Certo? E aí, então, obviamente, o maior consumo vai ser no florescimento, maior nos 20 dias antes e após esse florescimento. Então, 20 dias antes e depois do florescimento é quando eu tenho a maior taxa, porque eu tenho maior área foliar, é quando eu tenho maior atividade fotossintética da planta para encher grão, certo? E aí, então, vou gastar aqui, nessa fase do florescimento aí, de 6 a 8 milímetros por dia, 400 a 700 milímetros por ciclo. Bom, e aí, então, o déficit hídrico. Quais são os efeitos do déficit hídrico? A primeira questão que a gente tem que lembrar é que quando falta água, diminui a fotossíntese, diminui a absorção
de nutrientes. Então, afeta todo o metabolismo da planta, afeta toda a acumulação de fotoassimilados pela planta. E aí, então, quando falta água associada à temperatura elevada, a temperatura elevada, principalmente acima de 35 graus Celsius, essa temperatura vai aumentar a respiração celular. Aumentando essa respiração celular, a respiração, então, é aquela reação bioquímica contrária à da fotossíntese, enquanto da fotossíntese acumula fotoassimilados, a da respiração consome esses fotoassimilados. E aí, então, eu vou ter menor produtividade quando eu associo déficit hídrico com temperatura alta. Com relação ao fotoperíodo, o que acontece? A planta é pouco influenciada com relação ao fotoperíodo. Porém, em algumas condições, alguns materiais, então, podem ter essa sensibilidade e ser afetado quando o número de horas de luz diminui consideravelmente. Para a nossa região aqui, então, o que acontece? Ele é pouco sensível, porque a nossa região tem uma variação de horas de luz muito pequena. A gente viu lá para a cultura da soja, a gente vai ver isso aí ainda, que a nossa região aqui, a variação do número de horas de luz ao longo do ano, ela é pequena. Tá? Bom, com relação à radiação, então, a relação entre matéria seca da parte aérea acumulada e radiação fotossinteticamente ativa absorvida acumulada é linear, da emergência até a antese. O que acontece? Quando eu tenho radiação chegando na planta, quando eu tenho bastante radiação chegando, eu vou ter um crescimento linear dessa planta. Essa planta vai crescer da emergência até a abertura das flores. Ela tem uma taxa de acumulação, é uma planta que responde a essa, apesar de acumular pouca matéria seca que a gente viu ali, tem uma taxa fotossintética baixa, mas se tiver radiação, ela vai ser uma planta que vai responder a essa radiação. Bom, vamos lá. Em qual fase a radiação vai afetar mais essa produção? Obviamente, então, que a partir do florescimento, certo? Quando eu tenho, então, a partir da fase reprodutiva lá do R4, que está aqui, que eu tenho, então, a abertura dessas brácteas e começo a ver, então, as flores aqui, o que vai acontecer? Nessa fase aqui é quando a planta mais precisa de luz, porque ela tem ali a máxima área foliar, é quando ela está se preparando, então, acumulando fotoassimilados, principalmente no caule e nas raízes, para quê? Para dar início ao processo dar continuidade no processo de formação dos frutos, principalmente a abertura das flores e formação e enchimento dos grãos. E aí, então, a taxa fotossintética é menor de C4, mas ela consegue ser superiores, então, a C3, a planta do girassol. Bom, a gente já, com relação a fatores limitantes do cultivo aqui agora, a gente já conversou aqui um pouquinho a respeito de compactação. A gente falou que é uma planta que tem um sistema radicular que cresce bastante. Porém, se eu tiver compactação, vai dificultar essa penetração do sistema radicular. E aí, se eu tenho a dificuldade, o crescimento de essa camada compactada aí, o pé de grade a 15, 20 centímetros, o que vai acontecer? A raiz vai crescer até essa camada compactada e vai começar a crescer lateralmente. Com isso, ela vai ter menos água e menos nutriente disponível. E aí vai afetar o crescimento das raízes laterais, o tamanho da raiz principal, o número e a massa de raízes. E aí, então, eu tenho também a questão da acidez. Solos para cultivar girassol tem que ter pH maior que 6. Menor que 6 vai afetar desde a germinação, desenvolvimento, resistência à seca, vai provocar acamamento, vai comprometer a produção de aquênios. Então,
a gente tem essa condição de compactação afetando e tem a condição de acidez. Eu tenho que ter, então, o pH do solo acima de 5,5. De 5,5 para cima, no mínimo 5,5. E aí, então, o sistema radicular vai ficar encurvado, poucas ramificações e essas ramificações grossas. As raízes grossas. Não vai ter raiz fininha. Raiz fininha é que é responsável por absorver água e nutrientes. E aí, então, onde eu tenho pH em água menor que 5,5, eu vou ter alumínio tóxico. E aí, então, eu vou ter dificuldade de crescimento desse sistema radicular. E aí, então, o uso do calcário, do gesso, para diminuir, diminuir a ação do alumínio na camada superficial e subsuperficial, ou seja, de 0 a 20, de 20 a 40 ou mais centímetros de profundidade, então eu vou diminuir a ação desse alumínio trocável, desse alumínio tóxico, certo? E aí, então, a presença desse alumínio está associada a baixo teor de fósforo, potássio, cálcio e magnésio. O fósforo, porque o fósforo vai se ligar com esse alumínio. O potássio é porque aonde tem alumínio não tem potássio, não tem cálcio e magnésio. Tá? Então ele compete com o alumínio, cálcio e magnésio pelo local de ligação, pela CTC do solo. Então vai prejudicar, a presença de alumínio vai prejudicar o desenvolvimento do girassol, vai reduzir a massa seca de parte aérea e das raízes, diminuindo o potencial produtivo da cultura. Outro fator limitante está relacionado então aqui com a presença do boro. O boro ele é um nutriente que tem pouca eficiência na absorção. O sistema radicular é pouco eficiente na absorção desse nutriente. E ele, como os outros nutrientes, ele é importantíssimo, porque ele atua na estrutura e síntese da parede celular, na translocação de açúcares, na divisão celular, nas reações enzimáticas e regulação do crescimento da planta. Ou seja, o boro ele é fundamental para o crescimento da raiz, do caule, da folha, da flor, do fruto, uma vez que ele participa da parede celular, uma vez que ele participa da translocação de açúcares, ou seja, ajuda no transporte dentro da planta. E aí, então, a deficiência, principalmente no florescimento, vai causar vai afetar a formação de grão de pólen, afetar o crescimento do tubo polínico e a formação da semente. Vai afetar a formação do capítulo. Capítulo, então, é a inflorescência aqui, certo? Vai prejudicar todo o desenvolvimento do girassol, reduz a massa seca da parte aérea, raiz, diminui o potencial produtivo da cultura. Então, para se cultivar o boro, o girassol, é necessário, então, que se faça, então, a adubação preventiva, então, com esse nutriente, para que ele não ocorra, então, essas deficiências. Encerramos, então, aqui mais uma videoaula. Desejo a todos, então, muita saúde, um forte abraço.